pessoal, tudo bem? Professora Helene Moraes falando, e a gente chega aqui no nosso módulo 3, tópicos de análise de discurso de orientação ou de linha francesa, na nossa unidade 2, a última aula desta jornada. A unidade intitula-se Discursos, Sujeitos e Sentidos nas aulas de línguas. Mas observem que eu deixei entre parênteses efeitos de, porque quando se trata de falar em sentidos, na perspectiva discursiva, como a gente vem conversando desde a segunda aula, nós não pensamos em um sentido único, em um sentido homogêneo, em um sentido estabilizado, mas nós pensamos em efeitos de, porque são possibilidades de sentido, portanto, são possibilidades de leitura, a depender das condições de produção, a depender, né, do conhecimento prévio de determinados sujeitos. Então, aqui, a gente chega num percurso em que nós já vimos o que é discurso, relação com o texto discurso, já pensamos o texto em suas categorias lá com a linguística textual, já vimos como é conceber a leitura numa perspectiva discursiva, já analisando textos e diferentes modalidades, já passamos pelas condições de emergência da própria análise de discurso de linha francesa, no contexto francês, na década de 60, assim, como isso se deu, quais as relações teóricas estavam acontecendo, quais os diálogos que essa perspectiva teve que fazer, seja com a psicanálise, seja com a linguística, com a história, com a filosofia, e como ela se colocou neste meandro como uma disciplina de entremeio. Feito tudo isso, agora a gente vai pensar de maneira mais prática, ok? Conhecemos um pouquinho das especificidades teórico-conceituais da análise de discurso de linha francesa. O que é pensar isso agora para fazer análise de determinada materialidade, de determinado texto? A gente chama de materialidade aqui neste universo. Aqui, para pensar essa categoria, a noção de discursos, a noção de sujeitos, essa própria concepção de efeitos de sentido é fundamental. E, claro, pelo link da disciplina, nesta unidade, todas essas concepções, elas perpassam a relação com as aulas de línguas, mas nós poderíamos estar pensando em quaisquer outras relações históricas. Bom, como eu tenho feito, peguei um trechinho de cada, né, autora, que diz respeito aí à bibliografia básica ou à bibliografia complementar da disciplina e tenho trazido para a gente neste primeiro momento de contato, né, com o conteúdo da unidade / do módulo. Aqui eu trouxe o trechinho de Mendonça. É um trecho que está na página 46, né? Aqui, Mendonça vai dizer o seguinte: na relação da D com a linguística, como se dá esse encontro ou esse desencontro? Muitos são os autores que vão marcar, então, o rompimento que se dá com várias das facetas, né, do estruturalismo. Então, aqui, entre as alternativas possíveis na relação entre discursos, sujeitos e efeitos de sentido, quando se trata das aulas de línguas, estão favorecer o aparecimento de várias leituras. Essas várias leituras são as contrapalavras, né? Essa possibilidade de sentidos múltiplos. Estimular a produção de textos não mecânicos, porque é isso. Pensar o texto mecânico é pensar um texto que vai ser compreendido com um sentido único, com um sentido que não está conectado com a história, não está conectado com a história de leitura e de produção do próprio sujeito produtor. E variar as situações de uso da língua, pensando que, quando se trata de língua, além das especificidades formais, das variantes, das variedades linguísticas que você certamente já estudou, nós também estamos pensando em diferentes modalidades de linguagem. E aí, pensando nisso, a citação, então, o discurso sobre ensino de língua, sobre língua, que adentra pela escola, também é heterogêneo. De um lado, os formadores de opinião e suas políticas de fechamento. De outro, os linguistas e os caminhos alternativos. Sem dúvida, são muitos os fios de galo que têm tecido nossas manhãs. Resta agora darmos a este produto nosso toque de artesão, e eu acrescentei artesã, o trecho da página 261, 262 na minha versão, e acréscimo meu significa que artesã, né, que está aí configurado na tela para você, foi a minha flexão para o feminino. Agora, vamos pensar? Veja comigo. O discurso sobre a língua
sobre o ensino de língua ser heterogêneo, e essa relação com os formadores de opinião de um lado, com políticas de fechamento e linguistas e caminhos alternativos de outro, diz respeito ao quê? A forma como você deve observar nas redes sociais, na mídia alternativa, na mídia oficial, seja qual for o espaço, muitas são as pessoas que se colocam a falar sobre a nossa língua ou falar sobre as aulas de língua, qual que é o papel do professor, por exemplo, de língua portuguesa, de língua inglesa, de língua francesa, de língua espanhola, enfim. Mas poucas dessas pessoas que falam tanto têm conhecimento ou formação para fazer isso. E nesse aspecto da formação de opinião, as políticas de fechamento dizem respeito ao quê? Dizem respeito a esse movimento purista, gramatiqueiro, formalista, que vive e prima pela correção. E aqui a gente não tem que se preocupar em pensar assim, poxa, mas qual é o problema da linguagem culta, da norma culta, ou entre aspas, bem entre aspas, correta? Não se trata disso, mas se trata de pensar que qualquer política de fechamento diz respeito a não conceber essa heterogeneidade, não conceber essas leituras outras, essas contrapalavras, não perceber que o caráter mecânico da produção textual não promove letramentos, não forma sujeitos conscientes, sujeitas conscientes para produzir, intervir na sociedade e produzir textos de diferentes materialidades e não promove a variação nas situações de uso da língua. Fica aí a reflexão. Bom, e aí, diante dessa concepção maior, já que eu falei de mídia alternativa, né, os espaços enunciativos informatizados da internet, as redes sociais, qual acaba sendo o papel da imprensa? Oliveira vai dizer o seguinte, né, a versão é 2020, a página 291. As condições de produção acionam e são acionados em contextos históricos específicos, a partir do funcionamento da imprensa, pois cria-se assim uma situação histórica entre os sujeitos e as funções míticas ideológicas nas relações de consumo. O que a gente precisa pensar em torno disso? As condições de produção dizem respeito a esse contextual maior, específico aqui na D. Nós temos que pensar que nas condições de produção de um texto midiático, de um texto de imprensa, seja qual for a modalidade, nessas condições a gente não pode achar que qualquer produto que venha, uma matéria, uma cobertura, uma novela, um seriado, qualquer que seja o gênero produzido ou fomentado pela imprensa, um anúncio publicitário, esse gênero ele não está isolado do funcionamento da própria imprensa. Então, há regras quanto à audiência, à matriz ideológica desse canal, e esse contexto todo diz respeito e entra junto como mais um pilar para além da situação histórica dos sujeitos e para além das relações ideológicas de relação de consumo. Você pode observar, por exemplo, que muitas vezes qual é a notícia que vende mais? Qual é a notícia que dá mais audiência na TV aberta ou mesmo nos canais, né, das redes sociais? O que choca? O que faz as pessoas pararem o seu dia num mundo super hiperconectado e prestar atenção ou se posicionar? Pensar sobre isso nos mostra o que Oliveira está alertando aqui para a gente com relação a esse funcionamento. Um funcionamento que também faz parte do processo de produção de sentidos de um texto que circule mediaticamente. Bom, e aí? Pensando nesse contexto todo, pensando, então, em tudo que vimos sobre a questão discursiva, sobre como se dá, né, a emergência da perspectiva teórico-metodológica analítica. Agora, a gente vai começar a pensar umas questões que são de ordem prática. O que é muito difícil, muitas vezes, quando uma aluna, um aluno, né, um pesquisador, uma pesquisadora começa a adentrar o caminho da perspectiva discursiva, é se desvincular de algumas perguntinhas, de algumas concepções prévias que durante muitos anos na escola foram difundidas, e elas não estavam equivocadas. A gente viu que essas questões, elas são legítimas se formos olhar para a linguagem, para a língua, para o texto, numa perspectiva da linguística textual. Lá, ou na pragmática, ou em tantas outras vertentes linguísticas, cabe perguntar o que o autor quis dizer, o que o texto diz, ou qual é o conteúdo do texto. Aqui não. Estas não são perguntas da D francesa. E por que não? Porque nós não conseguimos ter acesso
ao que um autor pensou ou quis pensar, porque aqui nós não estamos tratando de um universo empírico, de pessoas, de indivíduos no mundo real, nós estamos pensando discursivamente. É como se, fazendo uma analogia, nós estivéssemos num plano narrativo. Quando a gente pensa em sujeito e não em autor, e não em indivíduo de carne e osso no mundo, nós estamos pensando numa categoria. O sujeito, por exemplo, a posição sujeito-mãe pode ser ocupada por diferentes indivíduos de carne e osso no mundo, mas essa posição, alguns discursos que circulam a partir desse lugar de maternidade, embora a gente saiba que o lugar de maternidade também é heterogêneo, essa posição é uma posição que pode ser ocupada de diferentes formas. Então, aqui a gente não vai se preocupar em pensar no que o autor quis dizer, não existe nada antes do contato entre dois sujeitos, né? Entre o sujeito e o texto e as condições de produção. É no contato com o discurso que os sentidos começam a se fazer possíveis. Não existia nada prévio a isso, certo? Até porque o nosso próprio contato com determinados textos, filmes, músicas, muitas vezes está repetindo uma música, passa um tempão, aí você vai parar para pensar o que contém, o que a gente, em termos de materialidade, né, linguística, os versos, o que essa música traz? E aí você começa a interagir com a música e aí sim produzir sentidos. É assim que funciona. A pergunta B também é muito importante de desmistificar. Não existe isso de que o texto diz. Pensar que o texto diz é imaginar que o texto já possui uma série de sentidos já estabelecidos, já que a gente tem só que desvendar. Essa concepção não é a concepção da Deve francesa. Ele não diz nada. A gente vai produzir sentidos no contato com essa materialidade. A mesma coisa se aplica ao conteúdo. Não existe um conteúdo no texto. Existem temáticas possíveis e outras menos possíveis. Por quê? Porque vai depender da relação entre essas temáticas e o momento sócio-histórico ideológico de leitura. Bom, então quais são as perguntas, né, da Deve francesa? Bom, aqui nós temos algumas possíveis, né? Eu até deixei grifadinho palavras que são importantes aqui, que são nucleares nesta reflexão. Então, como se constituem os sentidos da materialidade de análise? Veja, como se constituem? Se eu vou dizer, por exemplo, que tem humor, é humor, tem humor, é uma tirinha, com certeza tem humor. Bom, com certeza. Como se constituem esses sentidos de humor? Porque na mudança no tempo, na mudança no conjunto de sujeitos que vai ter acesso, algumas temáticas, elas não são nada engraçadas, né? Nada humorísticas, elas podem, inclusive, ser ofensivas. Você pode observar, na mídia, principalmente quem tem acesso a Remember, né? Sei lá, uma novela que comparece de novo, uma regravação, episódios de humor, programas televisivos que voltam a aparecer de temporadas em temporadas. Há canais que são só para isso, né? Há canais que rememoram conteúdos antigos, novelas que fizeram sucesso. Vocês podem observar que muitas vezes vem um letreiro numa tela preta dizendo que os conteúdos, as falas, tudo que foi retratado tem conexão com um determinado momento da história. Por que eles têm que fazer isso? Inclusive, existe legislação para isso. Por que eles têm que fazer isso? Porque em alguns momentos históricos, certas cenas, certos dizeres não eram problematizados, não eram questionados, não havia uma legislação, uma pesquisa forte que impedisse determinadas concepções. Eu vou dar um exemplo menos polêmico, eu poderia pegar vários exemplos polêmicos aqui. Mas, por exemplo, as pessoas surdas. O sujeito surdo é um sujeito que ele possui uma diferença linguística. É um sujeito que possui uma identidade própria. E a língua materna dele, a língua dele, ou dela, né, da surda, é Libras. Mas durante muitos anos, esses sujeitos eram simplesmente chamados de deficiente. Ou ainda surdo-mudo, uma nomenclatura que já caiu com a legislação. Vejam que, se a gente tem, então, um episódio televisivo, fílmico, um seriado, em que a gente tem a exploração desse léxico surdo-mudo, ou mesmo, é deficiente, né? A deficiência auditiva, ela existe, e ela é configurada para determinados sujeitos que eram dotados de uma linguagem oral, como a nossa, e perderam num acidente, por exemplo, numa doença, e se identificam nessa condição de perda, né? Olha só, aí eles se enquadram nesse discurso, nessa ideologia de que eles têm uma deficiência, mas não é assim para todo mundo. Olha como é importante a gente pensar, então, como se constituem os sentidos, sempre na pluralidade. E materialidade, que é esse objeto de análise. É como se eu estivesse dizendo assim,
Como se constituem os sentidos do texto em análise? Pronto. É que se eu uso a nomenclatura texto, eu estou remetendo mais à perspectiva textual. Bom, observem que eu deixei entre parênteses também os ditos e os não ditos. Por quê? O convite que a AD francesa nos faz é justamente esse. Nós temos que pensar que o silêncio também significa. Eni Orlandi é uma representante mor da AD francesa no Brasil, e ela tem uma obra maravilhosa que vai tratar, e vários outros textos que vão rememorar ao conceito de silêncio. O silêncio discursivo é pensar que aquilo que não é dito, ele também significa. E aqui, como uma pergunta que também é produtiva, né, no processo analítico, quais percursos de sentido são possíveis para esta materialidade? Vai ser fácil entender essa pergunta, a importância dela. Que é assim, muitas vezes as pessoas dizem que estão diante de um texto ambíguo ou de duplo sentido. Você já deve ter ouvido isso, se deparado com essa situação. Veja, se eu tenho mais de um sentido possível, aqui na D, isso é sempre potente. Nós nunca vamos ter um sentido só, né? Mas veja, nesses percursos, então, todas essas possibilidades de interpretação, quais caminhos são possíveis? Eu posso entender isso aqui como uma crítica, posso entender como humor, eu posso entender isso aqui no aspecto mais lúdico. Então, vai depender da relação com a formulação, quer dizer, com essa linguagem que é mobilizada para a construção da modalidade, da materialidade. Então, uma linguagem que pode ser oral, que pode ser escrita, que pode ser não verbal, multimodal, como a gente falou lá na nossa primeira ou segunda aula. Bom, então, se a gente está pensando assim, já sabemos quais são as perguntas, é sempre bom relembrar. Fiz uma brincadeira de novo com os parentes, efeitos de, para a gente pensar em sentidos. Os sentidos, eles não são transparentes. O que significa não ser transparente? Pensa em toda a situação na tua vida em que você conversou com alguém e disse, não foi isso que eu quis dizer, você usou essa expressão. Ou então, não, mas eu não ofendi você, eu não te acusei, eu não disse isso, né? No legislativo, no judiciário, a análise de peças do direito, análise de julgamentos, audiências, seriados, né? Principalmente seriados policiais, eles são um prato cheio para se trabalhar em sala de aula. Por quê? Porque justamente através das formulações, né, dessa linguagem mobilizada, a relação entre a formulação. Então, eu não sei se está claro já quando eu uso a palavra formulação, que é um conceito na AD. Por exemplo, se eu uso a palavra sentido, ao invés de falar palavra, eu vou dizer a formulação sentido, né? É esse elemento da materialidade que vai me permitir, na relação com as condições socio-histórico-ideológicas, produzir sentidos. Nada é transparente. Isso significa que toda formulação pode significar outra coisa, em outro momento histórico, diante de outro sujeito, de outra sujeita. Então, os sentidos também não estão dados, ele não está lá no texto só para eu desvendar. Ele não existe antes do meu contato com o texto. Não estão na mente do autor. Gente, quantos poetas, quantos romancistas, quantos diretores de peça, autores de novela, enfim, são confrontados em reportagens, em entrevistas. O que você quis com isso? O que você planejou? Né? Não, você planejou isso por quê? E eles dizem, mas eu não planejei isso, né? Justamente porque é claro que existe a produção de algum sentido, né, nessa interação do autor com a sua própria obra, mas isso não está aqui em xeque. Importante a gente considerar que a intenção comunicativa ela não é negada pela análise de discurso, mas ela não é a origem dos sentidos. Existe um planejamento mínimo nas formulações, em vários discursos, em vários domínios, mas não é isso que nós mobilizamos para produzir as análises. Portanto, se não estão dados, se não estão no autor, se não são transparentes, eles não são esgotáveis. Então, o leitor ou a leitora não tem acesso a todos os sentidos possíveis. E, se não tem acesso a todos os sentidos possíveis, quais sentidos são possíveis? Lembra dos percursos da pergunta anterior? Uma coisa muito importante, já que eu tenho mobilizado a palavra formulação aqui. O sentido não pode ser qualquer um. Então, eu tenho, por exemplo, qualquer que seja a materialidade, né? Uma materialidade que perpassa uma discussão sobre a educação dos filhos, das filhas. Muito bem. A depender do que compõe na linguagem verbal, na linguagem não verbal, nessa formulação mista, a depender do que é mobilizado e da relação que se faz com a história, com o contexto, né, com as condições de produção e com o sujeito, não vai caber uma discussão, por exemplo, sobre o papel da NASA no mundo, né?
Porque não cabe, não há nada na formulação e na relação com o contexto ali que nos permita produzir sentidos em torno disso. Então, quais são os limites? Os limites também esbarram na formulação. E aí, gente, já que nós pensamos o que é o sentido, a historicidade também é uma noção muito importante aqui na AD. Pensar em historicidade, pensar nessa noção, não é apenas localizar um texto num tempo histórico. Até porque muitas reflexões e muitos sentidos são atemporais, né? A gente tem tanta coisa e tanta reflexão de tanto filósofo que é extremamente antiga na história da humanidade e que vem à tona todos os dias e norteia muitas das coisas que nós fazemos aqui, muitas das relações e interações que nós promovemos. Da mesma forma, não é apenas a historicidade não é apenas a forma como a cultura se reflete no texto, porque pensar essa noção de reflexão é também estabilizar como uma cultura única, uma visão única sobre a cultura. A historicidade não são o contexto, não diz respeito ao contexto, não é o contexto, e sim as condições de produção versus as condições de possibilidade. O que eu queria chamar a atenção aqui? Eu usei as duas expressões, né? Condições de produção e condições de possibilidade. Condições de produção é o termo que nós usamos aqui na AD materialista, na AD marxista, na análise de discurso. Condições de possibilidade já é um termo usado na perspectiva discursiva, também de orientação francesa, mas pautada em outro autor de referência, que é o filósofo, historiador, né, pensador Michel Foucault. No âmbito dessa outra perspectiva discursiva, que não é o foco aqui da disciplina, também se fala em condições de possibilidade. Ah, mas se não é o foco da disciplina, por que, professora, que você está fazendo referência a isso? Estou fazendo referência a isso porque esta é uma disciplina introdutória das relações com o texto e com o discurso. Há outras disciplinas nos cursos de bacharelado, nos cursos de licenciatura, que vão refletir sobre as teorias discursivas e textuais. E essas teorias certamente vão passar pelos estudos discursivos Foucaultianos, que é essa outra vertente da AD francesa, que vai se conceber com outra reflexão que não perpassa a reflexão em torno das ideologias, né? E aí, pensar a historicidade também não é partir da história para o texto. Por quê? A história não se desconecta com o texto, até porque a história perpassa o momento em que o leitor começa a promover essa interação no processo de leitura. Bom, então o texto, enquanto categoria, é visto enquanto materialidade da história. A história está intrínseca na própria concepção dessa materialidade textual. E aí, pensando nas categorias, já falamos de sentidos, já falamos de historicidade, agora é hora de falar de sujeito. Na verdade, desde que eu comecei essa aula, eu já comecei a mostrar um pouquinho que a gente não pensa tanto em autor, nesse indivíduo empírico no mundo, como se dá essas categorias. Se a gente pensar na ideia de falante, que é uma proposição muito usada no estruturalismo, no gerativismo, em outros momentos linguísticos, o falante, entre aspas, é uma pessoa que pode dizer tudo, porque nós, como indivíduos empíricos, seja usando a linguagem verbal ou a gesto visual como Libras, a gente tem condições de produzir enunciados de todos os tipos, né? Enquanto pessoas no mundo. Então, a gente fala, escreve, sinaliza, produz enunciados. Pronto. Mas essa não é a categoria com a qual a gente movimenta, com a qual a gente lida aqui na AD francesa. A categoria que a gente lida, que é essa categoria mais narrativa, como eu disse há pouco, é a categoria de sujeito. Pensar em sujeito é pensar num dizer contingenciado. O que significa isso? Que um sujeito ele não pode dizer tudo em qualquer lugar, nem a qualquer momento, ou em qualquer pessoa, para qualquer pessoa. São os chamados interditos. Pensar a categoria de sujeito é pensar numa posição discursiva. Então, alguns enunciados que são possíveis a determinados sujeitos e outros não. Por exemplo, existe no catolicismo muitas peças, né, que relembram os rituais, né, religiosos. E algumas peças, elas têm, somente tanto nas peças, quando eu falo de peça teatral, ou de seriado, programa de humor, eles imitam, nas novelas também, imitam alguns dizeres, como este, por exemplo. Eu vos declaro marido e mulher. Veja, um enunciado como esse, que inclusive lá na pragmática vocês vão estudar como sendo, você vai estudar como um enunciado performativo, né? O que é um enunciado performativo? Ao dizer
né, o sujeito ele diz e exerce a ação de fazer alguma coisa. Então, ao dizer eu vos declaro, ao declarar, a pessoa, né, nesse rito, é considerada casada com outro. Bom, muito bem. Vejam que, para que. Aí vocês podem falar, mas qualquer pessoa no mundo pode brincar e usar essa frase, esse enunciado. Pode. Mas enquanto, como a gente está falando de sujeito, de um nível discursivo, né, dessa narrativa outra, nós vamos pensar o seguinte: não é qualquer sujeito que pode, né? É de um lugar religioso, posicionado em determinada perspectiva, numa determinada cultura, num determinado momento sociohistórico, com determinados sujeitos, que um enunciado como este que eu produzi vai significar, então, que as pessoas estão. Que selou-se ali uma união, que é a hora do pode beijar a noiva, pode beijar o noivo, enfim, né? Então, vejam como não se pode ser tudo em qualquer momento. Quando há pouco eu falei dos programas que agora tem aquela norma, né? Dizer, olha, aqui vai retratar, quer ver? Eu vou pegar um exemplo antigo, não sei, né? Na Rede Globo de televisão, que é um canal aberto conhecido, também tem os canais fechados. Durante muitos anos houve, por exemplo, programas como Caceta e Planeta, Escolinha do Professor Raimundo. Vamos ver, os adeptos de outra posição ideológica devem conhecer muito a Jovem Pan, por exemplo. Havia um programa, né, a Rádio Jovem Pan, havia um programa chamado Pânico, entre tantos outros programas que eu poderia trazer à tona. A própria, vamos avançar, sei lá, antigamente no SBT, outro canal, A Praça é Nossa. Tantos são os programas que, quando a gente traz episódios antigos, precisa colocar aquela tarjeta, né, aquela orientação. Por quê? Porque havia episódios de gordofobia, de misoginia, preconceito racial, preconceito de gênero. A mulher, muitas vezes, comicamente tratada como objeto sexual, como objeto de apreciação num sentido grotesco. Então, assim, há tantos sentidos, há tantos usos, né, linguageiros que eram desconectados com os direitos, né, de diferentes pessoas e que agora são interditados. Então, pensar no interdito é pensar que não é qualquer pessoa que pode dizer qualquer coisa ou em qualquer lugar. E a gente poderia, para vocês, até a questão da vestimenta, quantas culturas pelo mundo, por exemplo, inibem determinadas posturas e usos, sobretudo para as mulheres, né? Aqui fica mais fácil você entender essa noção de interdito. Então, o que é o sujeito, meu Deus, né? O sujeito é a posição que emerge no, do ou pelo discurso. É uma posição. Então, a partir de um sujeito, eu posso a partir de um discurso, eu posso perceber se eu estou tratando de um sujeito materno, religioso, publicitário, político, posicionado numa FD política de esquerda, numa FD política de direita, e assim por diante. Bom, então a sujeita ou o sujeito, né, acaba configurando uma dispersão de posições histórico-ideológicas, porque essas posições elas são alternáveis, né? A gente pode mudar. E pensar a posição sujeita é pensar nesse lugar de onde se fala e se produz, né? É aqui onde se produz novos sujeitos, novos discursos, novas práticas linguageiras. E o sujeito, então, ele é construído historicamente pelas relações. Já que a gente entendeu as perguntas, a noção de sentido e efeitos de sentido, a historicidade e o sujeito, vamos pensar então nessa metodologia de análise. Eu até brinquei aqui com o título do slide, no método de análise, na metodologia. Pensar então que quando se trata de fazer pesquisa, porque eu quero acreditar que a parte de vocês, né, que vai assistir a essa aula, pode se interessar em fazer pesquisa, né, nesse departamento e observar diferentes tipos de materialidades. Quando a gente vai fazer pesquisa em torno disso, o corpus de pesquisa, essa expressão que é muito utilizada metodologicamente, é construído pelo analista e exige uma orientação teórica. Então, você pode analisar, por exemplo, pegar um exemplo de pesquisa de aluna que eu oriento, ela vai analisar os discursos em torno do sujeito, da sujeita surda, num seriado, né, que é o primeiro seriado bilíngue que vai ser composto, né, em Libras, como Crisálida. Veja, com a perspectiva teórica, ela já vai observar essas discursividades
e vai recortar dentro desse seriado o que é passível ou não de análise. Então, pensar a análise desse corpus implica reconstruir continuamente o próprio fazer científico, que é o que acontece com a escrita da AD francesa. Essa expressão AD é uma abreviação, né, de análise do discurso de linha francesa. E quando a gente faz uma análise, nós dizemos que estamos promovendo um gesto, olha a palavra, um gesto de interpretação, um gesto de leitura. Por que um gesto? Porque é um movimento, e desse movimento, dessa relação com a discursividade, alguns sentidos serão produzidos. Se as perguntas fossem outras, né? Se os conceitos acionados fossem outros sentidos seriam possíveis. Portanto, todo gesto de análise, né? Todo texto científico, todo fruto, né, de uma pesquisa, ele poderia implicar em outros resultados, se outros instrumentos, se outros conceitos fossem acionados, se outras perguntas fossem mobilizadas. E aí aqui a gente tem uma palavrinha-chave nesse processo, né? Promoção de um gesto de interpretação que, a partir do batimento, que é um termo muito usado na AD francesa, que vai dizer respeito à forma como na análise, tanto a descrição da formulação, né, da linguagem, dos elementos, do contexto sócio-histórico ideológico, quanto à interpretação que fazemos, né, na relação com esse elemento descrito, esse processo, descrição e interpretação, ele é contínuo, ininterrupto, concomitante, indissociável. Fazer análise de discurso não é nem só descrever e nem só interpretar, até porque para interpretar a gente também passa pela descrição, né? E isso, né, nesse batimento, é que a gente desestabiliza efeitos de evidência. Tudo aquilo que emerge diante dos sujeitos como algo evidente, claro, transparente, como um sentido único. Tudo isso é apenas um efeito, né? E o que é a realidade? É um efeito de realidade. O que é verdade? A gente conceber a verdade como única, veja como que a gente vive em sociedade, porque há diferentes verdades, há diferentes concepções em torno de várias temáticas que são temáticas sociais e coletivas. Bom, e aí? Análise do discurso, e eu coloquei essa brincadeira com o plural. Por quê? Porque a análise de discurso é a perspectiva, né, materialista, pechetiana, da qual estamos falando aqui na disciplina, e a análise do discurso é uma expressão que, seja por conta da tradução, né, ou mesmo da tradição de como isso se imprimiu na história da produção do conhecimento, ela vai dizer respeito a outros lugares teóricos, muitas vezes. Ela pode dizer respeito a uma outra perspectiva discursiva que não é a francesa, que é a anglo-saxã, que é uma perspectiva, a gente chama de AD crítica, né? Ou a gente pode falar também de análise do discurso com o de orientação francesa numa perspectiva Foucaultiana, né? Mais ligada a Michel Foucault, como eu já disse antes. Então, é muito importante perceber quando você vai fazer a leitura de um material, quando você vai fazer a leitura de um texto, observar o uso do de ou do do. Os primeiros textos de AD francesa, durante algum tempo, eles, por conta da tradução, usavam o o. Depois foram se marcando como análise de discurso. E pensar, então, essas análises, é pensar que a análise de discurso, ela possui uma identidade e uma ruptura. Então, é pensar as condições históricas da cientificidade. Quando emerge, assim, é pensar a relação entre uma perspectiva e todas as outras, né, em convívio ou em confronto. É claro, colocar em xeque ou colocar em questão a relação entre neutralidade e ideologia. Gente, em muitos cursos de letras durante muito tempo, a AD não podia comparecer entre os conteúdos, entre aspas, né, componentes curriculares dos projetos pedagógicos, porque se dizia que era uma perspectiva não neutra, né, e não era possível produzir ciência de maneira não neutra. E a neutralidade, como a gente está falando aqui, não passa de um efeito de sentido, né? Quando um pesquisador em qualquer área se coloca a pesquisar alguma coisa, ele tem questões ontológicas, questões próprias que o levaram, ou a pesquisadora que a levaram a produzir, né, aquela pesquisa. Então, nada é absolutamente neutro, né? Tudo já tem aí o envolvimento dessa posição sujeito acionada para a produção da pesquisa. E durante muito tempo isso era impossível, justamente por essa ideia de que algumas coisas são engraçado isso, né? Hoje em dia também existe bastante. As pessoas dizem, isso aqui é ideológico. Não há nada que não seja ideológico, né? Dizer isso já é defender determinada ideologia. E aí eu deixei aqui algumas expressões que são importantes, que podem ter perpassado
passado a minha fala, como a AD francesa, o nome diz, emerge na França, no contexto, né, na década de 60, no contexto de Paris. Ela tem esse nome, carrega essa nomenclatura, mas hoje não se faz mais análise de discurso na França como se fazia, né, antes do Péchet morrer, de Michel Péchet morrer. E no Brasil ela veio com muita força, e hoje eu tenho muito orgulho em dizer isso, nós somos a nação onde as pesquisas nessa área são mais desenvolvidas e se mantêm firmes, né, no caminho iniciado, então, por Michel Péchet, mas com muito avanço, com muita leitura crítica. Embora eu não gosto muito da expressão leitura crítica, porque para mim a leitura já tem que ser crítica, mas eu mobilizo porque eu sei que ela pode promover sentidos que levem você a pensar nessa desnaturalização, né? E aí alguns autores, algumas autoras aqui no Brasil já têm criado obras ou problematizado o uso dessa expressão AD brasileira, né? Na Argentina também muitas vezes vão falar das pesquisas que fazemos aqui e falam da AD brasileira. Uma outra expressão são os estudos cursivos Foucaultianos, já falei para vocês, essa expressão, né? É um grupo de trabalho da UNPOL, né, da Associação de Pesquisas Linguísticas do Brasil, e esse grupo de trabalho se oficializa, acho que em 2019, mais ou menos, embora já vinha sendo preparado, e desde esse momento as análises do discurso de orientação francesa acabam sendo remetidas a este lugar teórico-metodológico mais afinado, né, a Michel Foucault. A expressão análise dialógica do discurso eu trouxe também, embora eu não tenha falado sobre ela aqui ainda, acho que na primeira aula talvez eu tenha dito, ela é uma outra perspectiva discursiva que é pautada em Bakhtin, muito utilizada quando vocês vão pensar os gêneros textuais e discursivos. Aliás, os gêneros textuais e discursivos compõem aí a nossa discussão no segundo módulo, quando vai se falar da linguística textual, porque são elementos muito trabalhados no âmbito da linguística textual, mas não só na linguística textual. Nós temos, inclusive, análise dialógica, inclusive essa expressão, essa vertente, nasce aqui no Brasil. E a ADC ou ACD, eu falei há pouco que é a vertente anglo-saxã, né, da análise do discurso, é totalmente diferente da nossa perspectiva discursiva em discussão aqui. Aí vocês podem pensar assim, você pode pensar, mas se é diferente, por que compõe? Por que aparece aqui? Porque, na verdade, as teorias, falar de texto e discurso, como é o nome da nossa disciplina, é pensar o diálogo entre todas essas vertentes que foram emergindo em diferentes partes do mundo, com seus próprios recortes, e todas tentando responder, devolver alguma coisa que o estruturalismo deixou de fora no âmbito das pesquisas na área da linguagem. Bom, já que nós falamos do batimento e falamos que a análise em AD francesa se dá na relação entre descrição e interpretação, e que essa relação se dá considerando a historicidade, algumas perguntas são muito boas para a gente refletir sobre isso, né? Então, quando nós estamos diante de uma materialidade, a que outros discursos essa materialidade faz referência? Em que redes históricas ou de memória, em que redes ideológicas esses discursos se inscrevem, né? A que domínio de memória eles pertencem, quando se trata de pensar nos momentos socio-histórico ideológico acionados ou possíveis, e que efeitos de sentido podem produzir. Observem a modalização do poder. Nós nunca vamos falar assim, esse é o sentido, mas pode significar X, pode produzir sentidos em torno de X. Então, uma coisa pode figurar como cômica, e não que ela é cômica da sua natureza. E aí, descrever e interpretar, então, não significa descobrir intenção de autor, de locutor, de falante, de nada. Não significa recuperar algo da ordem do factual. Nossa, agora eu vou ter acesso à realidade, ao fato. Isso não existe. Nós estamos num plano discursivo, num plano dos sentidos possíveis. Não significa justificar um fato. Também não significa propor soluções. E aqui cabe uma observação importante. Há pouco eu disse que, cientificamente, durante muito tempo nos cursos de letras, não se podia, né, falar em AD francesa nos cursos, porque dizia-se que não havia neutralidade, né? E durante muito tempo na ciência, houve essa ideia de que, para uma pesquisa ser pesquisa, ela precisa propor soluções, ela tem que ir lá e intervir numa determinada realidade. E veja, há pouco eu falei da AD crítica, né, da análise anglo-saxã. Essa é uma perspectiva cujas pesquisas na área da linguagem são muito próximas da antropologia. Então, eu vou estudar uma língua indígena,
aí eu vou lá e vou intervir naquela realidade, vou propor, por exemplo, um dicionário e devolver para aquela comunidade, essa ideia de devolução, né, de entregar um produto que é fruto da pesquisa. Aqui na D Francesa não se trata disso. Os gestos de interpretação, a reflexão que é promovida, esse convite à desestabilização de evidência, a desnaturalização, esse convite a olhar para tudo que nos cerca e pensar que pode significar outra coisa, que pode não significar alguma coisa que tradicionalmente sempre foi imposta, já é uma contribuição importante, né? Então, não é intervir na sociedade, muito menos exaurir os sentidos de um texto. Muitos alunos, muitas alunas, quando se deparam com a D Francesa, bom, não é um sentido só, então eu tenho que me matar aqui, porque eu vou conseguir, sei lá, encontrar ou produzir todos os sentidos desse texto. Isso é impossível, né? Porque não se trata de exaurir, da exaustão, mas se trata de promover um gesto de leitura e, pautado na relação com a formulação, com o momento sócio-histórico ideológico, que sentidos são possíveis, e dentre esses sentidos que são possíveis, que você consegue localizar, o que você, como analista, vai escolher trazer para a tua pesquisa, para o teu texto, a partir das perguntas que você movimentou, dos objetivos, né, prévios com os quais você começou aquele estudo. E também não significa fazer justiça. Embora aqui na perspectiva da D Francesa, nós não nos privamos de tomar posição. A tomada de posição, esse viés mais forte, já que os primeiros corpos, inclusive, eram todos de discurso político na França, né? Dá até para a gente perguntar, mas o que não é político, né, na nossa sociedade? Mas o foco no discurso político, durante muitos anos, ele era bem forte, bem marcante. Então, apesar disso, apesar dessa força política que existe na própria perspectiva, o objetivo da D, o objetivo de uma descrição, interpretação, de uma análise a partir da D francesa, não é fazer justiça. O que a gente pode pensar é que, de certa forma, é justiceiro tomar posição e desnaturalizar um pouco parte das discriminações, das violências, das naturalizações da violência que existe aí, infelizmente, na nossa sociedade. Bom, então, o que descrever e interpretar vai requerer, né? O que descrever e interpretar requerem? O acionamento de múltiplas formas, então toda descrição vai acarretar uma interpretação, são dois elementos indissociáveis, e a produção por sujeito na modelização das memórias discursivas, levando em conta suas relações sociais, levando em conta essas posições. Então, o que é fazer análise? A análise se dá na recuperação daquele processo de produção do qual falamos, e essa recuperação se dá em forma de batimento, de modo que descrição e interpretação caminham conjuntamente. E aí, assim, qual que é o papel do analista, né, nesse processo? Então, o papel do analista é desfazer a evidencialidade de laços que uniriam palavras e coisas, conceber metáforas, apagamentos, silenciamentos, os lapsos, as chamadas derivas de sentido, os esquecimentos e, portanto, as heterogeneidades. Bom, gente, aqui a gente chega, então, a uma SD1 para vocês analisarem, né, para você analisar aí. Vida de passarinho é uma materialidade da qual eu gosto muito de trabalhar, que faz parte de um livro didático, que tem para vocês o link de acesso, um material para degustação, e aí você pode observar quais são as perguntas que são mobilizadas. Esse é um exercício de reflexão aqui. Quais as perguntas que são mobilizadas aqui e como elas dialogam ou não dialogam com as perguntas que eu mostrei sobre o princípio, né, de desenvolvimento da análise. Bom, pessoal, então, a partir das perguntas que a gente movimentou, de toda a metodologia que eu trouxe aqui, o meu convite é para que você faça a leitura dessa sequência discursiva 1 de análise, observe a modalidade de linguagem acionada, todo o processo, vida de passarinho, como vai se construindo, como na formulação imagética nós temos o cantarolar, o voar livremente, a felicidade, a liberdade, e quando se dá o choque com o que a gente poderia chamar de poluição, ou tantos outros sentidos que nós podemos dar imageticamente para esse encontro no sexto quadrinho, e de repente a fala, cheguei à civilização. Quais são os sentidos em torno de civilização? Quais são os sentidos em torno do que é a vida de passarinho? E é pensar a vida de passarinho em que espaço, em que momento sócio-histórico. Vejam como isso se dá, né? No título, quando vocês fizerem todas aquelas perguntas diante desta materialidade,
vocês podem vir aqui e confrontar as perguntas que estão no livro didático de onde elas saem. É um material para degustação, um material muito bom. Depois eu vou deixar no portfólio mais links de materiais de degustação. Essa é uma palavra-chave para você, quando você quiser procurar livros didáticos de professor, de professora, com alguns modelos, né, alguns exemplos de análise, né? Aqui é um modelo. E veja, não se trata de olhar para o livro didático e falar, tem problema, não tem problema. Cada material tem uma perspectiva teórica. Se a gente olhar para essas perguntas a partir da perspectiva da De Francesa, a partir das perguntas que nós movimentamos, dá para perceber que mudanças, como professora, como professor, alguém pode fazer para trabalhar com este texto, trabalhar inclusive com estes exercícios, promovendo uma desnaturalização de alguns lugares sociais. Bom, isso nos remete, então, ao que a gente viu lá na aula 2, né? Que, com Cassano, com o texto da Cassano, os níveis de leitura. Fazer esse movimento é entender qual é a mudança, né? Qual é o nível inteligível, interpretável e compreensível no trabalho. É entender a diferença entre texto lacunar e intervalar, como a gente viu lá na segunda aula, com base naquela leitura. Então, as considerações finais desse nosso percurso. O que é pensar a relação entre discursos, sujeitos e efeitos de sentido nas aulas de língua, à luz, então, da natureza transdisciplinar, ou dessa natureza disciplina de entremeio, como a gente diz, da De Francesa. É potencializar a capacidade de desestabilizar efeitos de evidência para análise de textos orais, escritos e ou multimodais, produzindo saberes de diferentes ordens, desnaturalizando injustiças e adentrando com criticidade em todas as esferas comunicativas do cotidiano. Estas são as referências, né, mobilizadas nessa aula. Espero que você tenha sentido muita vontade de adentrar ainda mais este universo discursivo e vejo você em uma próxima disciplina.